Pais amados da Bethesda, eu queria deixar esse vídeo para dar algumas instruções para como fazer a limpeza da casa com a Santa Ceia, como nós orientamos os irmãos no domingo, para que você no mês de dezembro tirasse um momento com a sua família na sala da sua casa, ou você que mora sozinho no seu quarto, onde você estiver, você celebrar uma Santa Ceia com o Senhor, pedindo perdão pelos pecados que aconteceram naquela propriedade e purificando a terra, remindo a terra. A palavra de Deus diz que o sangue contamina a terra e a terra expulsa os moradores dela por causa da iniquidade. Você que está morando nessa casa mesmo de aluguel, mesmo que você não é o dono dela, você pode limpar o território enquanto você estiver aí. Talvez você mora num dos andares, nos outros andares tem outras pessoas, mas você purifica o seu andar, você purifica o quarto da casa onde você mora. Você não precisa purificar a casa toda, se você não é o dono da casa, se você aluga só um quarto, mas purifica o lugar onde você mora. E eu queria trazer a palavra de Deus, que é Hebreus, o capítulo 9, o verso 22, que diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, segundo a lei. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, quando você vai purificar a casa, você não vai purificar com óleo. Óleo não é para purificar, óleo é para consagrar. Agora, depois de você celebrar a ceia, e como eu disse, você pode cortar um pedacinho de pão. Se tem 3 pessoas da sua casa, corte lá o tamanho de cada pessoa e coloque mesmo num copo comum, normal. Você não precisa ter cálices como na igreja. Coloque num copo comum, normal, um pouquinho de suco de uva lá. Você compra o suco de uva e coloca lá e consagra só aqueles que você vai tomar com a sua família. E aí eu sugiro vocês participarem do pão, declarando o poder do corpo de Cristo, que morreu e foi rasgado pela nossa remissão, e ali você está tomando a ceia pela casa. E aí, ao tomar o sangue, você levanta aquele cálice juntos e você declara que está purificando cada cômodo da casa e está pedindo ao anjo do Senhor ao mesmo tempo para limpar a casa. Uma oração que eu gosto de fazer é que o anjo do Senhor passe a vassoura de fogo, limpando todo demônio escondido que passou por essa casa, toda a atmosfera de briga, de confusão, de divórcio, de separação, de morte, de suicídio, o que quer que passou por aqui, prostituição, pecados sexuais, maldição da boca, músicas mundanas, músicas malignas, todo tipo de maldição e pecado. Você pede perdão ao Senhor, não só por você, mas por todos que moraram na casa desde a fundação dela. Você sabe, algumas casas na América são bem antigas. Um dia desses nós fomos orar numa casa de 1840. Então, quantas pessoas já passaram por ali? Quantos pecados já foram cometidos ali? Você sabe, os demônios, eles ficam na atmosfera da casa. Lá em Israel, quando a casa dava uma lepra na parede, o sacerdote tinha que examinar, porque havia uma praga, e a lepra é o símbolo do pecado. Deus ensinou Israel a purificar as casas da lepra. Às vezes tinha que arrancar os tijolos da parede, às vezes tinha que fazer um reboco novo na casa, porque aquelas pessoas que haviam construído aquelas casas dos cananeus, eles colocavam seus ídolos na parede, eles plantavam as casas com seus ídolos nas fundações delas. Você não sabe quem morou na casa antes de você e o que foi praticado na casa. Por isso que você, às vezes, tem uma atmosfera na igreja, mas chega em casa, tem a mesma atmosfera de opressão. Nós queremos ensinar você a reproduzir na sua casa a atmosfera pura da igreja. Lembra que eu falei que um pastor na Flórida, ele notou que as pessoas vinham para a igreja com problemas de divórcio, de separação, de mágoas. Na igreja eles se reconciliavam por causa da atmosfera santa da igreja. Mas quando eles voltavam para dentro de casa, os problemas voltavam. Deus falou para o pastor que é porque eles não limpavam a atmosfera da casa. Antes de sair para a igreja, eles tinham brigado, eles tinham tido raiva, tinham tido ira, tinham tido pecados, tinham se xingado, tinham até falado em divórcio, uma série de coisas. Você sabe o tanto de coisas ruins que acontecem dentro de uma casa. A atmosfera fica na casa. Se você não limpa, não pede perdão, os demônios têm o direito de habitar naquela atmosfera. Então, o Senhor nos pediu para fazer isso pelo menos uma vez por ano. Você, no mês de dezembro, agora, reunir a sua família na mesa da sala, em algum lugar da sua casa,
celebrar a ceia pedindo perdão ao Senhor por todos os pecados que você, sua família, ou qualquer pessoa que morou com você tenha cometido na casa, ou toda pessoa que morou antes de você. E aí você confessa pedindo ao Senhor: estou aplicando o sangue de Jesus nessa propriedade. Eu quero pedir que sejam purificados essa terra, seja limpa essa terra. Eu quero redimir essa terra. A gente não redime com óleo, a gente redime com o sangue de Jesus. Então eu gostaria que você entrasse em 2024 com uma casa limpa, um território limpo, um lugar onde o Espírito Santo está respirando um ar novo, porque você aplicou o sangue, você pediu perdão dos pecados, você limpou. Imagina a atmosfera nova que você vai ter para viver o ano novo. Seja sozinho, se você mora sozinho, seja com a sua família. Então essas são as instruções. Eu queria sugerir que depois de você tomar o cálice, não tomar todo, você deixar um pouquinho do vinho para você aplicar nos umbrais da porta. Geralmente a gente aplica em cima da porta, do ladinho e do outro ladinho da porta. São 3 aplicações que a gente faz. Não se põe sangue no chão, o sangue tem que estar em cima, na cabeça. Agora, você não precisa manchar os portais da sua casa. Quando você aplica o sangue, você pode limpar ali mesmo, né? Quando os portais são bem branquinhos, pintadinhos de branco, imagina os portais ficarem todos manchados de vermelho, você não precisa deixar vermelho. O Senhor sabe que você está aplicando o sangue ali. Especialmente nas suas portas principais, a porta da entrada da casa e a porta da saída da casa. Gostaria que você fizesse uma oração na casa, depois de aplicar o sangue, dando ordem aos demônios para sair da casa. E você diz: eu ordeno que toda sujeira espiritual, todo pecado e todo demônio que passou por aqui, tem ordem para sair por essa porta e não voltar nunca mais. Não aceito vocês voltarem, não toquem em nada do que tem lá fora. Não toquem no meu carro, não toquem em nada, vão embora e não voltem nunca mais. Dê uma ordem aos espíritos que passaram pela sua casa. Eu gostaria que sugerisse, se você quiser, derramar um pouquinho do vinho no fundo da casa, ou um pouquinho do vinho na frente da casa, como símbolo de que você está purificando a terra ali, e você fazer uma outra oração: Senhor, eu aplico o sangue de Jesus nos limites da propriedade. Eu levanto a linha do sangue de Jesus ao redor da propriedade. Eu não permito os demônios ultrapassarem essa linha. O muro que eu estou colocando sobre a casa é o sangue de Jesus. Se você quiser rodar ao redor da casa, apontando para o chão e dizendo: eu aplico o sangue de Jesus nos limites dessa propriedade, você faz. Se você não tiver condições de fazer isso, você faz de dentro da casa, rodando assim, apontando o dedo, dizendo: eu estou renovando a linha do sangue de Jesus ao redor de toda essa propriedade. Eu estou impedindo os demônios de entrar aqui, porque esse lugar é consagrado ao Senhor. Essa é uma sugestão que o Senhor nos deu para purificar as nossas casas e consagrar elas para 2024. Também gostaria de sugerir que se nesse mês de dezembro o Senhor mostrar a você que tem algo dentro da sua casa que não deve estar lá, coisas que às vezes a gente ganhou de alguém, que a gente comprou ou que a gente trouxe para dentro de casa, que não são do Senhor, coisas que são do inimigo, você ora ao Senhor e pergunta, objetos, situações, coisas. Às vezes você vai ter livros ali que são malignos, você precisa ver que livros tem na sua casa. Também quadros e talvez roupas, não sei, objetos, videogames, filmes. Imagina você, a casa de um cristão, com um filme pornográfico escondido em alguma prateleira, algum filme de violência, de morte em algum lugar. Tire da sua casa as coisas que o Espírito Santo mostrar para você que não devem permanecer lá. Assim eu quero te abençoar para você purificar sua casa ao Senhor. Qualquer dúvida, passa uma mensagem para nós. Nós vamos ter prazer de ajudar você nessa limpeza. Faça isso em 2023, em nome de Jesus.